Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Estamos de volta no programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Tânia Bastos, ela que é especialista em medicina ortomolecular e participa hoje conosco para falar sobre aquilo que está se dizendo que é o mal do século, o estresse, propriamente dito, e os tipos de estresse, que realmente existem ainda distinções dentro desse universo. E é sobre isso que nós vamos conversar com ela. Tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Satisfação é toda nossa, com certeza, ainda mais para falar de saúde, ou seja, de prevenções, porque a gente fala muito de estresse, e há pouco eu falava na questão do destaque que se dá hoje para tudo isso, e existem distinções, inclusive, em cima dessa situação, e maneiras também de tratar e trabalhar tudo isso. E é nesse sentido que eu gostaria que a senhora realmente desse início à nossa conversa hoje, né, tratando desses aspectos. Estresse é um assunto bastante importante neste mundo moderno, onde a gente recebe muitos estímulos, temos que dar respostas a muitas coisas da vida, a muitas situações, sejam de trabalho, seja familiar, seja educacional, as coisas que acontecem na economia, no planeta, no ambiente, e temos que responder a tudo isto. Então, a máquina orgânica do ser humano tem que estar preparado para receber as informações, elaborar essas informações e dar uma resposta, tomar atitude, refletir, agir, pensar. E então, o que acontece? Mediante todos esses estímulos, somos submetidos a diversos tipos de estresse. Então, mais comumente as pessoas dizem que estão estressadas por questões psíquico-emocionais ou excesso de trabalho. Então, existe o estresse relacionado com a nossa parte psíquica, que envolve as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos hábitos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias. Então, existem situações que fazem com que haja uma desarmonia interna nesse aspecto, principalmente emocional, e a gente fala que está estressado. Só que assim, esse estresse que pode inicialmente ser emocional, ele pode se tornar crônico e internamente existe outras formas de estresse. Então, existe inicialmente um estresse emocional que vai levar a alterações no sistema nervoso, desequilíbrio no sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. E esse estresse ele pode se transformar num estresse hormonal, de neurotransmissores, e pode também haver outro tipo de estresse que se chama o estresse oxidativo. Então, existe o estresse bioquímico, onde os radicais livres estão em excesso devido à
como atua as nossas células, a mitocôndria, que tipo de nutrientes estamos recebendo. Então, as espécies atípicas do oxigênio, resultado dessa bioquímica, pode gerar o estresse oxidativo. É um estresse químico que, se não for com os nutrientes bem elaborada essa questão, gera-se estresse oxidativo pelo excesso de radicais livres. Então, existem os nutrientes chamados antioxidantes, que têm essa função de restaurar o funcionamento bioquímico do organismo, já conhecidos como a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A, determinados minerais, como selênio, como zinco, como cobre, como manganês, que são importantes para combater esse estresse oxidativo. Também existe alimentos que também ajudam a combater esse estresse oxidativo. As frutas vermelhas ajudam muito. Então, tem diversos alimentos que ajudam a combater o estresse oxidativo. Então, de uma forma natural, com uma boa alimentação, a pessoa tem condições de combater o estresse oxidativo. E falando de estresse, da questão do estresse hormonal, tem muito a ver com a adrenal, que é uma glândula que está sobre o rim. Essa glândula produz hormônios, noradrenalina, adrenalina, dopamina, que são hormônios que ajudam a regular o funcionamento hormonal do organismo e que tem relação com o sistema nervoso autônomo. Então, quando existe um estresse agudo importante, acontece das pessoas pararem no pronto-socorro com taquicardia, com respiração acelerada, com hipertensão, achando que vão infartar. Daí os exames, eletrocardiograma, está tudo normal. E isso aconteceu porque houve um desequilíbrio do funcionamento do sistema nervoso autônomo devido a um estresse agudo. Isso pode ter sido provocado por uma situação emocional importante na vida da pessoa, ou excesso de trabalho, ou alguma coisa aconteceu que desencadeou esse processo e a pessoa acabou nessa situação aguda de sofrimento, de pânico. E depois, às vezes, as situações se resolvem na vida e passa aquele momento, e outras vezes esse momento, essa situação não é bem resolvida e esse estresse se torna crônico. Então, existe esse estresse adrenal, esse estresse hormonal, ele tem suas fases. Então, tem a fase aguda, tem a fase intermediária, tem a fase crônica. Então, passa a fase aguda, vem uma fase de adaptação e, se não for resolvida essa questão do estresse na adaptação, ele fica crônico e pode comprometer a imunidade, e vem problemas como insônia, vem problemas de níveis de cortisol inadequado, nível de melatonina, que é um hormônio produzido pela pineal em desarmonia. Então, assim, no estresse, existem exames, tipo exames da saliva, que permite a gente saber que fase do estresse uma pessoa se encontra. Se ela está na fase 1, se ela está na fase 2, 3, 4, porque o máximo é o estresse onde a adrenal, essa glândula que está acima do rim, não produz mais hormônios. E a fadiga extrema, se chama fadiga crônica, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Ela não consegue ir trabalhar, ela tem vontade, o corpo está completamente pesado, ela está exausta, ela não consegue caminhar, ela não consegue fazer nada.
Isso é o extremo do estresse. Então, existe o exame da saliva que, por exemplo, vê em que fase está esse estresse. Uma relação, por exemplo, com o cortisol e o hormônio DEA. E a questão da melatonina. Então, o cortisol ele tem que ser mais alto pela manhã, um patamar à tarde e à noite bem baixo. Quando a pessoa está em processo de estresse, ou o cortisol está muito alto, que são aquelas que vão parar no pronto-socorro com hipertensão, taquicardia, taquipneia, ou está muito baixo, que a pessoa não consegue levantar pela manhã, não quer ir trabalhar, não quer ir para a escola, não quer nada. E aí depois chega tarde, ela vai se animando, daí ela consegue sair, consegue ir trabalhar. Aí à noite ela está muito animada, com muita vontade de fazer as coisas e ela não quer dormir. Quando a pessoa ela só consegue fazer suas atividades à noite e ela não dorme à noite, é porque o seu cortisol está alto e a sua melatonina está baixa. E esse não é um ciclo normal. O ciclo normal é a melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, estar alto durante a noite e o cortisol muito baixo durante a noite. Senão, a pessoa inverte as suas atividades. E é importante a melatonina ser produzida à noite, porque dá qualidade de sono, restaura o organismo, restaura suas funções, deixa a pessoa nova para o dia de amanhã, o dia seguinte. E, inclusive, a melatonina é o principal antioxidante interno do organismo para combater os radicais livres. Então, existe várias formas de estresse. Uma das coisas que estressa é a poluição ambiental. Então, são as toxinas que estejam presentes nos alimentos, aditivos químicos, efeitos de certos efeitos de certos medicamentos, de drogas, de cigarro. Então, esses efeitos tóxicos fazem com que estressa o organismo, produza radicais livres. Também todas as situações ruins que a gente não consegue elaborar, porque o estresse, ele em si, o que nos acontece, ele em si, as situações elas não são boas nem ruins, depende de como a gente elabora essas situações, né? Que todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado ruim, e a gente tem que refletir sobre isso, retirar o ensinamento daquela experiência para que não prejudique o nosso psicoemocional. Então, existe esse estresse psicoemocional que pode desencadear problemas orgânicos. Então, a mente é uma coisa, o físico é outra coisa, mas o físico interfere na mente e a mente interfere no físico, por isso que existem as doenças psicossomáticas. Quase todas as doenças são psicossomáticas, o mental interferindo no físico, o físico interferindo no mental. Então, existe esse estresse psicoemocional, existe o estresse oxidativo, que se combate com alimentos e saudáveis, com suplementos de vitaminas, minerais e aminoácidos, e existe esse estresse adrenal, que tem a ver com os hormônios, neurotransmissores, que tem que estar funcionando em equilíbrio em todo o organismo. Então, existe o que nós chamamos eixo do estresse. O eixo do estresse é a relação da adrenal com o hipotálamo, que é uma glândula importante do sistema nervoso. Então, o hipotálamo, ele regula o funcionamento
harmonioso do organismo, a homeostasia. Então, tem o sistema límbico, que são as amígdalas cerebrais, o hipocampo, o hipotálamo, e aí tem as glândulas pineal e a hipófise. Então, este eixo, ele regula o funcionamento do sistema nervoso, seus neurotransmissores e a nossa relação com o meio interno e com o meio externo, como a gente vai responder. E aí tem glândulas importantes, então a suprarrenal, que produz o cortisol, que produz hormônios como adrenalina, noradrenalina, dopamina, que produz a condição de libido sexual, que produz os pré-hormônios sexuais. Então, a partir da glândula suprarrenal é que é produzida a testosterona, a progesterona, os estrogênios. Então, se a suprarrenal está estressada, então a vida sexual de um casal fica prejudicada, porque não tem como ter libido. E aí também tem um hormônio bastante importante, neurotransmissor bastante importante, que é a serotonina, que é o bem-estar. Então, gera o bem-estar, a alegria. Então, a questão, essa relação entre os neurotransmissores, hormônios, que gera o bem-estar e a boa relação da pessoa consigo mesma e com o meio ambiente, né? Muito bem. Estamos aqui conversando com a doutora Tânia Bastos, né, hoje colocando aqui a situação, os modelos, os tipos de estresse, né, que fazem parte do nosso dia a dia e dando, evidentemente, uma série, né, de conotações importantes e que você está acompanhando. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aqui com a doutora Tânia, que continua conosco, para falar, né, sobre como a pessoa deve administrar o seu estresse. Continue ligado, que no instante só a gente volta. Se uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso, também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esporte. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Velho, seja no estádio ou na arquibancada, o lance é curtir o espetáculo de cara limpa, né? Pois é, o único combustível tem que ser a paixão pelo seu time e pelo futebol. Pode crer, droga nos estádios não tem nada a ver. O lance é empurrar o seu time na boa. O som e a bola sempre rolam melhor se tá todo mundo em paz. Levar droga para o estádio é a maior bola fora. Droga no estádio não rola. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Tânia Bastos, ela que é especialista em medicina ortomolecular, participando conosco para falar hoje sobre o estresse e as suas distinções, os vários tipos, né, e, claro, os acometimentos, né, e o que isso realmente pode resultar na vida de cada um de nós. Inclusive, quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone para questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, doutora Tânia, vamos entrar agora naquela parte importante que é realmente, né, ensinar as pessoas ou sugerir às pessoas como administrar o seu estresse. Bem, uma das coisas mais importantes é o sono reparador, já que a melatonina é a substância produzida pelo organismo mais importante para combater o estresse. Com níveis ideais de melatonina, a pessoa é tranquila, ela consegue refletir sobre as suas atitudes, ela gera antioxidantes que protegem o organismo. Então, a primeira coisa é o sono reparador. Então, hoje se vê que existe muita dificuldade nas pessoas em dormir bem, ter uma noite de um sono tranquilo, reparador. Existem vários fitoterápicos que ajudam na qualidade do sono, como
a valeriana, passiflora, mulungo, melissa e o triptofano, que é um aminoácido importantíssimo para produzir a serotonina e também a melatonina, a vitamina B6, as demais vitaminas do complexo B, que gera um equilíbrio no funcionamento do organismo. Tem um aminoácido importante de origem vegetal, que é a teanina. Outros aminoácidos que também ajudam, como a taurina. Então, que o GABA também é um neurotransmissor inibitório que deixa a pessoa tranquila. Então, GABA. E esse é o fator mais importante, regularmos essa questão do sono. Outra questão, os antioxidantes são importantes para reduzir o estresse oxidativo. Então, frutas são ricas em vitamina C, são ricas em bioflavonoides, porque os bioflavonoides melhoram a disponibilidade da vitamina C. Então, a vitamina C é fundamental para a imunidade, para o colágeno e para reduzir o estresse oxidativo. Então, é essencial a vitamina C, a vitamina E, também o ômega 3 é importante, que vamos encontrar na linhaça, no peixe. É importante a vitamina A, o beta-caroteno, provitamina A, beta-caroteno, licopeno. Assim, então é importante a suplementação dos carotenoides presentes na cenoura, na melancia, na beterraba, em outros alimentos. Então, o prato tem que ser colorido, com muitas cores, aí vamos ter muitas propriedades nos alimentos. Nas frutas vermelhas, vamos encontrar diversas propriedades antioxidantes, na uva, outros alimentos, no arroz preto, no feijão preto e outros alimentos vamos encontrar propriedades antioxidantes. É isso que vai ajudar realmente a pessoa a se manter equilibradamente exato. E, evidentemente, reverter a situação de estresse, ou seja, buscar o equilíbrio e buscar o fortalecimento das suas células. Os sucos verdes são importantes na alimentação, então iniciar pela manhã bem, consumindo um suco verde. Aí nós temos o brócolis, a couve, salsinha, fazer um suco verde pela manhã como alimento inicial do dia é muito saudável. Aí, dicas da doutora Tânia Bastos, realmente é uma alegria estar mais uma vez aqui consigo, levar a orientação e principalmente nessa questão do estresse, como a senhora bem o colocou aqui, vários tipos de estresse que realmente acabam acometendo as pessoas de várias moléstias e problemas sérios, né, que podem advir de um desequilíbrio e que realmente há uma necessidade de ter um cuidado maior. Então, doutora Tânia, quero agradecer muito pela sua participação e quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo um telefone, caso surjam mais dúvidas, a doutora Tânia se coloca à disposição aí para elucidá-los. O telefone é o 3028-1403, o DDD 51 aqui de Porto Alegre.
As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar.